Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Preparatório Sertão. Eu me chamo Ítalo Ferreira e sou professor de Direito Constitucional. Estarei resolvendo com vocês questões de um tema que é muito importante em todo concurso em que cai Direito Constitucional, que é o artigo 5º. Eu sou servidor público do Estado da Bahia, também sou formado em Direito aqui pela Universidade do Estado da Bahia, além de ser conciliador federal pelo Tribunal Regional da 5ª Região. Sem mais delongas, vamos às resoluções de questões? Já esquecendo. Antes de mais nada, todo esse conteúdo aqui é gratuito e a única coisa que a gente pede é que você se inscreva no nosso canal, dê um joinha, comente, curta, compartilhe, joga lá nos grupos de estudo, deixa dicas, sugestões, críticas, sempre é muito bem-vindo. Sem mais delongas, vamos às resoluções de questões? Vamos lá. Primeira questão, banca FCC, ano 2022. A banca diz assim: quando o texto constitucional de 1988 assegura que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, está se referindo ao princípio. Veja, aqui eles estão dando a literalidade de um texto constitucional e eles estão perguntando, esse texto faz relação com qual princípio? Por isso que é muito importante, ao estudar a Constituição, você fazer links daquele texto e saber a qual princípio aquele texto se refere. Então, vamos voltar à questão? Ele diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de, e aqui que está o pulo do gato, virtude de lei. Qual será esse princípio? Vamos lá? Letra A, do contraditório e da ampla defesa? Não faz relação com esse princípio. Vamos para a letra E, da inafastabilidade da jurisdição? De maneira alguma, também não faz relação com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele diz que o judiciário não vai se opor, não vai se negar a cumprir ações que levem lesão ou ameaça a direito, ok? Ele não pode se eximir disso. Esse é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Letra D, princípio do devido processo legal? Não. Princípio da isonomia? Ele falou em que todos são iguais perante a lei, por acaso? De maneira alguma. B, princípio da legalidade? Exatamente. Essa é o nosso gabarito. Letra B, princípio da legalidade. Lembra? Virtude de lei, princípio da legalidade. Então, aqui, nosso gabarito, letra B, princípio da legalidade. Vamos para a questão 2? 2, também da banca FCC, muito recente, ano 2022. O que ele pergunta? Em relação à propriedade, no ordenamento constitucional brasileiro, segue as alternativas. Letra A. A pequena propriedade rural trabalhada pela família, poderá ser penhorada para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva? Opa, peraí. A pequena propriedade rural trabalhada pela família é justamente o oposto. Ela não poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então, não é letra A. Letra B. A função social da propriedade está circunscrita aos imóveis urbanos. Opa, ele limitou. Ele está dizendo que apenas os imóveis urbanos é que tem que cumprir a função social. Lembra, toda propriedade ela tem que atender a sua função social. Então, tanto os imóveis da área urbana quanto os imóveis da área rural. Por isso que letra B também está errada. C. O direito de propriedade em território nacional se restringe aos brasileiros natos? De maneira alguma. O direito de propriedade em território nacional, ele também pode ser estendido aos estrangeiros. Lembre-se, os estrangeiros, ainda que estejam
em trânsito no território nacional, eles também têm direito à propriedade. Se de repente um estrangeiro vem até o Brasil e decide comprar um imóvel aqui no Brasil, ele pode adquirir esse imóvel, mesmo que ele não seja brasileiro naturalizado. Tranquilo? Então, por isso que essa questão está errada. Letra D. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Perfeito. É exatamente isso que a Constituição fala com relação às situações de perigo iminente. Então, é nosso gabarito, letra D. Mas vamos analisar a letra E, porque que está errada? Ao poder público é vedado praticar atos de intervenção na propriedade privada. Peraí, o erro dessa questão é justamente dizer que é vedado. E muito pelo contrário, o poder público ele pode sim intervir na propriedade, até mesmo desapropriando aquela propriedade, se ela não atender à função social. Então aqui nosso gabarito é letra D. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Vamos para a questão 3. Questão 3 também da FCC. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional. Ele não disse se é certo, se é errado, então nós vamos ter que procurar. Vamos começar da letra E? Letra E. Vamos lá, lá de baixo. Ó. Ninguém será considerado culpado até o julgamento em segunda instância. Muito pelo contrário. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Isso. O trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso no processo, e eu costumo dizer aos meus alunos que o processo ele morreu ali, né? Não tem mais como adentrar com recurso naquele processo, e ali sim, quando transita em julgado, quando finaliza o processo, aquela pessoa, aquele réu, ele é declarado culpado ou inocente. Se foi culpado, pronto, ali não tem mais como, aí sim, naquele exato momento, ele é declarado culpado. Então, não é até segunda instância, é quando houver o trânsito em julgado. Por isso que letra E está errada. Letra D. A lei penal retroagirá para todos os fins. Opa, é assim que a gente estudou? Muito pelo contrário. A lei penal ela só vai retroagir para beneficiar o réu. Ela não vai retroagir para todos os casos, não. Por isso que ela também está errada. Letra C. Para o julgamento de crimes hediondos, é permitida a criação de juízo ou tribunal de exceção. Não. Se você fez a leitura atentamente à Constituição Federal, você vai ver que, sob nenhum pretexto, sob nenhuma hipótese, nós teremos tribunal de exceção. Então, a questão C também está errada. B. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita de forma universal e independentemente da aferição de hipossuficiência. Aqui está o erro dessa questão. É para que o Estado preste essa assistência jurídica integral e gratuita, a pessoa tem que comprovar que ela é hipossuficiente. Vamos lá? Hipo, abaixo, suficiente financeiramente. Essa pessoa ela não pode prover o processo sem que aquilo custe a ela de forma financeira. Aquele processo vai custar. Então, aquela pessoa ela não tem condição de custear aquele processo. Então, o Estado, para essas pessoas, prestará assistência jurídica integral e gratuita, mas não é independentemente de aferição de hipossuficiência. Muito pelo contrário, eles têm que comprovar hipossuficiência. Tudo bem? Por isso que essa questão também está errada. Então, lógico que o nosso gabarito aqui será a letra A. Vamos ler? A propriedade atenderá à sua função social. Perfeito. É como está expressamente na Constituição Federal. A propriedade, todas as propriedades, sejam elas urbanas ou rurais, elas deverão atender à sua função social. Por isso, gabarito letra A. Tranquilo até aqui?
Tudo certo? 4. Também da Banca FCC, ano 2021. Sobre direitos e deveres individuais e coletivos, considere. Vamos ver? Primeiro, as entidades associativas, as associações, né? Ele está falando das associações. Ela tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização expressa. Opa! De maneira alguma. Independentemente, não. Para que elas representem, para que a associação elas represente os seus filiados judicial ou fora da justiça, extrajudicialmente, elas devem ter autorização expressa. É assim que a Constituição diz. Por isso que essa questão está errada. Questão 1 está errada. 2. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. A primeira está errada. 2. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo que não haja dano, uma vez que esse é presumido. Não, errado. O erro dessa questão é que só haverá direito à indenização se houver provado o dano. E aqui ele está dizendo que mesmo que não haja dano, tendo em vista que o dano é presumido. O dano não é presumido, o dano tem que ser comprovado. Por isso que a questão 2 também está errada. Letra 3. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Perfeito. É isso, é exatamente isso que diz a Constituição Federal. A prática de racismo constitui um crime inafiançável, não cabe fiança e ele é imprescritível. Ele também não se perde ao longo do tempo, ok? Então, além de inafiançável e imprescritível, ele está sujeito, e eu peço que você observe isso aqui, ó, sujeito à pena de reclusão. Reclusão. As provas, elas trocam reclusão por detenção. E tem diferença, Ítalo? Toda a diferença. Reclusão, o preso inicia de forma em regime totalmente fechado. Detenção, ele pode começar em regime aberto ou semiaberto. Ok? Então, fica esperto, racismo, crime inafiançável, imprescritível e é sujeito à pena de reclusão. Então, o 3 está correto. 4. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E é exatamente isso que está lá na Constituição Federal, literalmente dessa forma. E eu até faço um questionamento. Você sabe qual o período em que as presas elas continuarão com os seus filhos? Muita gente erra sobre isso, acham que é um prazo de 120 dias, 30 dias, 1 ano, 2 anos. Mas não, aquela criança permanecerá com a mãe durante todo o período de amamentação. A partir do momento em que houver o desmame, aquela criança tem que ser separada da mãe e aí vai ser entregue ali a um responsável por aquela criança, né? Tendo em vista que a criança ela não pode ficar num ambiente recluso com a mãe, tendo em vista que senão nós estaríamos dando penalidade também àquela criança que não tem nada a ver com crime, ok? Então, a criança permanece com a mãe apenas até o período do desmame, ok? Até o período do desmame. Então, a 4 também está correta. Então, ele pergunta, está correto que se afirma apenas em? Então, é 3 e 4. Letra C, 3 e 4. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, vocês podem ir comentando aí, pode ir falando nos comentários. Vamos lá para a questão 5. Questão 5, vamos lá. Um empresário renomado foi acusado de ter praticado crime de corrupção, ocasião em que passou a ser investigado por tal fato. Diante da repercussão do caso, o Congresso Nacional aprovou, no curso da ação penal, observa bem isso aqui, no curso da ação penal, ou seja, enquanto ele ainda estava sendo julgado, foi aprovada uma lei. Observa isso.
uma alteração legislativa que dobrou a pena do crime do qual o empresário era acusado, considerando como hediondo e inafiançável. Ao final, ele foi condenado à pena máxima prevista na nova legislação. Nessa hipótese, o empresário. Aqui tem que ter um pulo do gato. Você precisa lembrar que a lei penal ela só retroagirá para quê? Para beneficiar o réu e nunca para prejudicar. Então perceba que enquanto ele ainda estava sendo julgado, no processo da ação penal houve uma alteração na lei e essa alteração dobrou a lei. E quando ele recebeu a sentença mais pesada. É como se na época do crime ele tivesse cometido praticado um crime que seria de 10 anos, exemplo, e na época da sentença ele recebeu uma sentença de 20 anos. Então a lei penal ela retroage para beneficiar. Então é isso que nós temos que buscar aqui nas alternativas. Letra A. Ele não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Veja, uma questão como essa ela pode causar muita dúvida, porque as alternativas elas não têm erro, só que elas, apesar de não terem erro, elas não são a resposta que nós queremos para o cabeçalho. Essa questão aqui, letra A, por exemplo, ela não está errada, mas ela não é a resposta do que a gente quer, do que é pedido no cabeçalho da questão. Por isso, você precisa ficar muito atento. Tranquilo? Então, letra A não é a nossa resposta. Letra B. Poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal considera crime inafiançável e suscetível de graça ou anistia os definidos como crime hediondos. Ok, ele deu o conceito de crimes hediondos, mas ele não poderia ter recebido aquela penalidade mais gravosa, porque a lei vai retroagir para beneficiar. Então, letra B também não está correta. Letra C. Não poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal assegura que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Percebe? Essa é o nosso gabarito. Letra C é o nosso gabarito. Exatamente aquilo que nós falamos lá no início. Vamos ver a letra D e a letra E para a gente não ficar com dúvida? Vamos lá. Letra D. Poderia ter recebido a pena aplicada, pois a Constituição Federal estabelece que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a privação ou restrição de liberdade. Não, não é o que nós queremos. Letra E. Não poderia sequer ter sido condenado, em razão da Constituição Federal assegurar que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Também não tem nada a ver com o que nós estávamos buscando. Então, a resposta realmente é letra C. Tranquilo? Vamos embora. Vou fazer uma pausa aqui só para te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no nosso canal? Todo esse material é gratuito, então nós te pedimos que dá essa força, dá um joinha, envia para os seus amigos, para o grupo de estudo que também está estudando para concurso de PM, para concurso de tribunal. Constitucional é uma disciplina que cai em todas as matérias. Então você vai estar nos ajudando. Nós estamos aqui entregando o nosso melhor para você aqui através de questões, resolvendo questões de forma gratuita. E a única coisa que você tem que cooperar conosco é curtindo o vídeo, se inscrevendo no nosso canal e divulgando o máximo que você puder. Tranquilo? Vamos lá, vamos resolver a questão 6. Questão 6. Vamos lá. Ele traz, é muito característico da Fundação Carlos Chagas, né? Ela conta uma historinha e ela quer que você interprete aquela história. Uma conceituada jornalista publicou uma nota em jornal de grande circulação, afirmando que uma famosa atriz deixou de estrear um programa de televisão por estar acima do peso. Conforme o importante executivo da emissora de TV, teria revelado a repórter em sigilo. Percebe que é uma informação, vamos lá, é uma informação que foi dada a uma repórter e em sigilo. A Constituição fala sobre isso, lembra?
Então, inconformada, a atriz processou a jornalista, exigindo que ela esclarecesse onde havia obtido a informação. Considerando o pedido da atriz na ação judicial e com base no que dispõe a Constituição Federal, a jornalista, o que é que a jornalista tem que fazer? A atriz processou ela e quer saber a respeito da fonte que falou a repórter a respeito da atriz. Então, aqui ele está perguntando, com base no que dispõe a Constituição Federal, a jornalista tem que fazer o quê? Vamos lá? Vamos ver? Letra A. Deverá ser obrigada a atendê-lo, em razão de a Constituição Federal assegurar a todos o acesso à informação, mas aos jornalistas eles têm que entregar a fonte? Não. Questão letra A está errada. B. Deverá ser obrigada a atender o pedido da atriz, em função da Constituição Federal estabelecer que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nada a ver com nada. Não é a nossa resposta. C. Não será obrigada a atendê-lo. Até aqui, mais ou menos, né? Tendo em vista que a Constituição Federal estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Até aqui estava correta, né? Ela não seria obrigada a atender o pedido, mas essa complementação aqui não é o que nós buscamos, porque não se encaixa no que a questão está pedindo. Letra D. Não será obrigada a atendê-lo, pois a Constituição Federal estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, devendo a ofendida pleitear o direito de resposta proporcional ao agravo. Não, ela não está fazendo pedido proporcional ao agravo. Pedido de resposta proporcional ao agravo, a gente vê muito naquelas situações onde acontece em período de campanha eleitoral, por exemplo, onde, vamos dizer que um político fala mal de outro, ou então dá uma informação errada lá na TV, por exemplo. Então, a parte ofendida, ela pede o direito de resposta, e o direito de resposta ele é proporcional ao agravo, ao agravamento. Então, se a pessoa teve 30 segundos para falar mal daquele candidato, ele vai ter direito de resposta também de 30 segundos. Então, aqui não se refere, a questão não faz referência à proporcionalidade ao agravo. Então, essa questão D também está errada. Letra E. Ela não será obrigada a atendê-lo, pois a Constituição Federal resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Perfeito. É exatamente isso que nós buscamos. Ela não será obrigada a entregar a fonte, tendo em vista que a própria Constituição ela resguarda o sigilo da fonte, porque é necessário ao exercício profissional daquela repórter, ok? Você vai lembrar aí muitas vezes que em muitas entrevistas, às vezes você vai ver um repórter entrevistando, por exemplo, um chefe do tráfico de drogas. E você já parou para pensar que ele não entrega o chefe vamos dizer que o chefe do PCC. O repórter podia muito bem, depois da entrevista, passar na delegacia e dizer, ó, tal endereço, tá aquele traficante. Mas não, ele não é obrigado a fazer isso, ok? Porque justamente é resguardado o sigilo da fonte em decorrência do exercício profissional. Então, a resposta nossa aqui para essa questão é letra E. Vamos lá para a questão número 7. Considera as seguintes situações. Cidadão propõe ação popular visando a anulação de ato lesivo ao patrimônio. Só em fazer a leitura, nós já percebemos que a questão ela está referindo-se aos remédios constitucionais, né? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Então, qual o conceito de ação popular? Cidadão propõe ação popular visando a anulação de ato lesivo ao patrimônio. Perfeito, correto. Esse é justamente o conceito da ação popular. E fica esperto, porque cidadão não é a mesma coisa de qualquer pessoa. As questões elas colocam qualquer pessoa propõe ação popular e estaria errada. O correto é cidadão. Cidadão é uma pessoa que já tem os direitos civis plenos, tem capacidade civil plena, pode votar, pode ser votado. Então, não é qualquer pessoa, é o cidadão.
Tranquilo? Cidadão pode propor ação visando a anulação de ato lesivo ao patrimônio. E isso aqui é o que nós chamamos de um remédio constitucional chamado ação popular. Está perfeito, está correto. 2. O trabalhador ingressa com mandado de segurança individual para proteger direito líquido e certo de que é titular, não amparado por habeas corpus ou habeas data, indicando a autoridade pública como responsável por tal ilegalidade. Também está perfeito, está correto. Esse é o conceito do mandado de segurança, né? Conceder-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. E foi exatamente o que a questão trouxe. Então, tanto está correto a 1, como também está correto 2. Então, vamos saber o que a questão quer? Vamos lá. À luz das normas constitucionais aplicáveis às respectivas ações, vamos começar de baixo. Letra E, e a gente sobe para até a letra A. Letra E. O cidadão não poderia ter ingressado com ação popular, pois a legitimidade é exclusiva do Ministério Público. Errado. A legitimidade não é exclusiva do Ministério Público, por isso que essa questão está errada. D. O trabalhador não poderia ter ingressado com mandado de segurança contra a autoridade pública. Haja vista que a referida ação somente poderia ter como coator agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Falso. Encaixa-se perfeitamente. É contra a autoridade pública. Por isso que letra D está errado. Letra C. O cidadão não poderia ter proposto ação popular individualmente, pois seria necessária a subscrição de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Questão também errada, porque o cidadão ele pode sim propor de forma individualizada. Então, essa questão também está errada. Vamos ver a letra B. O trabalhador não poderia ter ingressado com mandado de segurança, pois a ação deveria ter sido proposta por uma organização sindical, entidade de classe ou uma associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. O erro dessa questão é porque ele diz que o trabalhador não poderia ter ingressado de forma individualizada. E aqui ele começa a falar a respeito da associação, sindicato e entidade de classe. Essas 3 categorias, elas podem representar esse trabalhador de forma coletiva, com mandado de segurança coletivo. Mas o trabalhador também pode entrar de forma individualizada. Por isso que essa questão está incorreta. E o nosso gabarito é letra A. Tanto o cidadão quanto o trabalhador poderiam ter ajuizado as respectivas ações. Questão 1 e questão 2, correta, gabarito, letra A. Vamos lá para a questão 8ª. O direito à liberdade de crença inclui o de aderir a uma religião. Ok, vamos lá? Letra A. Porém, não englobando o direito de realizar culto religioso. Muito pelo contrário, também engloba o direito de realizar culto religioso. O direito à crença, o direito à liberdade de crença também inclui o direito de realizar cultos religiosos, tanto de forma particular como pública. B. Por se tratar de direito de crer em algo, não engloba o ateísmo. De maneira alguma, inclusive, nós somos livres para não acreditar em nada também. O ateísmo também seria uma forma de liberdade de crença. Eu posso crer e também não crer. Tranquilo. Inclusive, o nosso Estado é o quê? Laico, né? Nós não temos uma religião definida no nosso país. C. O de mudar de religião e, ainda, o direito de não aderir a religião alguma, ou mesmo o direito de ser ateu. Perfeito, correto. A C está plenamente correta. Eu posso mudar de religião e ainda também tenho o direito de não aderir a nenhum tipo de religião, inclusive o direito de ser ateu. Isso está correto e o nosso gabarito é letra C. Vamos analisar as D e a E? Letra D. O de exercer culto desde que em local privado. Não, eu tanto posso exercer em local privado
quanto em local público. Letra E. Não englobando o direito à liturgia. A liturgia é o culto em si. Então, como é que eu tenho liberdade de crença e eu não posso ter o direito à liturgia, à liberdade de culto? Então, por isso que também a letra E está errada. E o nosso gabarito na questão 8ª é letra C. Muito bom, excelente. Vamos lá. 9. Vamos lá, a situação. Pablo, viúvo, estrangeiro, faleceu em sua terra natal, onde era domiciliado, deixando 2 únicos filhos, Marina, brasileira naturalizada, e Gabriel, brasileiro nato. Pessoal, se liga. Essa informação aqui dos filhos não tem nada a ver, é só encheção de linguiça da questão. Perceba. E ele continua. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a sucessão dos imóveis. A sucessão dos imóveis de Pablo situados no Brasil será regulada por qual lei? Aqui você vai ter que lembrar de que lá na Constituição Federal ela fala a respeito do de cujos. Lembra do de cujos? De cujos é o morto. É o morto. Imagina a seguinte situação. Vamos lá. Nós temos, por exemplo, o Pablo aqui da questão que ele é, vamos dizer que ele é americano. E aí ele se casa com uma brasileira e eles têm 2 filhos. Imagina a seguinte situação. Nos Estados Unidos ele tem 2 imóveis. No Brasil ele tem 1 imóvel. Então Pablo morre, deixando como herdeiro quem? A esposa e 2 filhos. Observe. Para esse direito de herança, quem será responsável por ficar com os bens de Pablo? Qual será a lei de qual dos países, dos Estados Unidos ou do Brasil, que vai regular? A Constituição Federal, ela diz que será regulada pela lei brasileira. Só que ela diz assim, salvo se a lei do de cujos, do morto, não for mais favorável. Vou explicar melhor para você, vê só. Imagine que na lei americana está dizendo assim, em caso de morte, a sucessão, o herdeiro, os herdeiros, a esposa e os filhos, têm direito a ficar com os 2 imóveis americanos e também com o imóvel brasileiro. Já a lei brasileira vai dizer assim, em caso de morte de estrangeiro, é só uma hipótese, o direito de herança para a esposa e os filhos é apenas o imóvel do Brasil. Então você percebe que a lei brasileira está sendo prejudicial com relação à lei americana. Então qual vai ser aplicada? A regra diz que será pela lei brasileira, desde que a lei do de cujos não seja mais favorável. Então nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, a lei do de cujos ela é mais favorável. Então, é a lei dele que será aplicada. Então, vamos buscar nas questões a que se enquadra nisso? Vamos lá. Letra A. Pela lei pessoal de Pablo, em relação a Marina, e pela lei brasileira, em relação a Gabriel. Pessoal, isso aqui é só encheção de linguiça. Essa questão dos filhos, de um ser naturalizado, do outro ser nato, isso aqui não interfere. Você só precisa ter em mente daquela regra da Constituição que ela fala que a lei, em caso de morte, será regulado pela lei brasileira, desde que a lei pessoal do de cujos não seja a mais favorável. Somente isso. Não entra nessa questão de filhos, não. Beleza? Por isso que essa questão está errada, letra A. B. Sempre. Opa, quando a questão coloca sempre, a gente já precisa abrir bem os olhos, porque provavelmente essa questão está errada. É sempre pela lei brasileira, uma vez que os imóveis se encontram no Brasil, ainda que a lei pessoal de Pablo seja mais favorável a Marina e Gabriel. Errado. A regra diz que é pela lei brasileira, desde que a lei do morto não seja mais favorável. Por isso que essa questão B está errada. Vamos ver a questão C? Será sempre pela lei pessoal de Pablo. Novamente, sempre. Numa questão de direito, 98% das vezes essa questão estará errada. Mas vamos continuar. Uma vez que ele nasceu em território estrangeiro, ainda que a lei brasileira seja mais favorável a Marina e Gabriel. Não.
Se a lei brasileira for a mais favorável, vai ser a brasileira. Então a C também está errada. Letra D. Será pela lei brasileira. Opa, é a regra. Salvo, muito bom, salvo se a lei pessoal de Pablo, o de cujo, for mais favorável a Marina e Gabriel. Perfeito, era o que a gente está buscando. A lei, na Constituição, diz expressamente que será regulada pela lei brasileira, desde que a lei pessoal do de cujo não seja mais favorável. E então a nossa resposta é letra D. É o nosso gabarito. Mas vamos ver a letra E, só para a gente ficar com a consciência tranquila. Será sempre pela lei pessoal de Pablo, uma vez que teve como último domicílio sua terra natal, ainda que a lei brasileira seja mais favorável a Marina e Gabriel. Não. Lembra da regra. Será regulado pela lei brasileira, salvo se a lei pessoal do de cujo não for mais favorável. Então, a nossa resposta, letra D. Ok? Vamos para a questão 10. Comenta aqui embaixo, só quem ficou até aqui. Eu fiquei até aqui. Porque se você ficou até aqui, você é guerreiro, você é guerreira. Então, comenta aí nos comentários. Eu fiquei até aqui. E eu vou saber que você ficou até a última questão. Vamos lá, questão número 10. Ao indivíduo que pretenda obter acesso a informações relativas a si próprio, constantes de bancos de dados de entidades de caráter público, caberá valer-se em juízo de. Ao fazer essa leitura, você já percebe que ele está dando a definição de um dos remédios constitucionais. Lembra deles que nós falamos lá antes? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular. Ok? Lembrando que nós temos dois deles que são gratuitos. Você ainda lembra? Habeas corpus e habeas data. Isso, excelente. Mas veja, ele está dando uma definição. Ao indivíduo que pretenda obter acesso a informações relativas a si, quer ter informações relativas a si, constantes em bancos de dados de entidade de caráter público. Bom, pessoal, aqui ele está dando a definição do habeas data. Habeas data serve para que você tenha acesso a informações suas em bancos de dados públicos. Por exemplo, você quer se aposentar e você quer saber quanto tempo que você tem de contribuição perante o INSS. E digamos que o INSS se nega a te prestar essa informação. Então, aí, você precisa impetrar um habeas data. Ele também serve para uma segunda situação, que é para você retificar dados. Por exemplo, digamos que você fez a sua CNH e a sua CNH veio com o nome da sua mãe incorreto, ou o nome do seu pai, ou algum número de algum documento seu errado. Então, você precisa pedir a retificação desses dados. Então, você pede através de um habeas data, se houver a negação do órgão público para fazer aquilo. Tranquilo? A gente usa o habeas data nessas duas hipóteses. Então, vamos ver as hipóteses, as questões. Está dizendo que é letra A, um mandado de segurança, gratuitamente, ainda que não seja reconhecidamente pobre na forma da lei. Observe, a questão está pedindo mandado de segurança, e, pessoal, é mandato com T é mandato político. Então, mandado de segurança é com D. Então, vamos lá. Não é mandado de segurança. E o outro erro dessa questão é porque ele diz que ele é gratuito. Lembra que eu falei a vocês? Os únicos remédios constitucionais gratuitos que nós temos são o habeas corpus e habeas data. Então, não é letra A. Letra B. Habeas data. Gratuitamente. Beleza. Ainda que não seja reconhecidamente pobre na forma da lei. Perfeito. É o nosso gabarito, letra A. Professor, não entendi porque ele falou que ainda que não seja reconhecidamente pobre. Porque tanto o habeas corpus quanto o habeas data, especificamente, ele não diz que tem que ser para pessoas hipossuficientes, para pessoas pobres. Ele pode ser para qualquer pessoa, inclusive para pessoas que têm dinheiro. Ok? E não necessariamente apenas para as pessoas pobres. Então, nosso gabarito é letra B, habeas data, porque ele também é gratuito, ainda que não seja reconhecidamente pobre na forma da lei. Mas vamos ver os demais?
Letra C. Mandado de injunção, não lhe sendo assegurada, contudo, gratuidade. Não é mandado de injunção, ok? Não é mandado de injunção, seria habeas data. Mandado de segurança, assegurada gratuidade, desde que seja reconhecidamente pobre. Também não é mandado de segurança, mandado de segurança, e ele também não é gratuito. Mandado de segurança não é gratuito. Letra E. Habeas data. Ele botou igual com o outro e ele queria saber se você lembrava que habeas data e habeas corpus são gratuitos. Você não, seu concorrente ficaria com essa dúvida. Letra E. Habeas data, assegurada gratuidade, desde que seja reconhecidamente pobre na forma da lei. Então está errado, porque não necessariamente precisa que seja reconhecidamente pobre, ok? Por isso que letra E está errado, e o nosso gabarito aqui será a letra B, ok? Pronto, senhores, encerramos hoje por aqui. Quero agradecer muito a vocês por ter ficado até aqui. Espero que tenham gostado, espero que compartilhem bastante todo esse material. Se você ainda não se inscreveu, ainda tem a oportunidade de nos ajudar se inscrevendo aqui no nosso canal, comentando, compartilhando nosso material, porque tudo isso aqui é feito exclusivamente para que você consiga alcançar o seu objetivo, que é a aprovação do concurso público. Valeu, até mais. Forte abraço.